Sessão de nossa mãe e mãe de Deus, essa iniciativa, esse grupo do CEAM, e nos indique o caminho, como vai ficar melhor, né? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança nossa. A vós a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Venha a nós, advogada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos, Senhor. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai. Que é isso, hein? Alumínio. Coisa da porta ali. Então podemos sentar. Vocês sabem que é impressionante, né? A gente... eu estou assim de rezar pensando nas palavras e não naquela forma corrida, né? Ave Maria e Pai Nosso, que vai no terço várias vezes, eu já consigo rezar pensando em cada palavra. Chega na Salve Rainha, que é uma vez só no terço, né? Uma vez no dia. Passa correndo. Aí para mim não passar correndo, eu quero pensar e acabo me perdendo. Na Salve Rainha. Mas Deus está vendo a tua tentativa. Essa a gente pensa, se perde, mas eu já nas outras orações eu já consegui, mas na Salve Rainha, que é uma vez por dia só, acontece, né? Mas então, queridos, eu não sei, vocês todos acho que já me conhecem, né? Meu nome é Irene, né? Vocês já estavam aqui naquela outra vez, já me apresentei. Somos casados há 53 anos, Darcy e eu. E temos 3 filhos, um biológico, uma de criação, uma do coração e uma dezena de filhos espirituais. Do grupo de jovens que a gente acompanhou, o Luiz Carlos, a esposa, o outro Eduardo e a Roberta, que a gente acompanhou bastante. O Giovanni eu não tenho visto mais aqui. Ele é ministro da Eucaristia. Pois é, também é outro do grupo. É ministro. Então, assim, eu tenho muitos filhos espirituais. Mas, irmãos, eu penso que o nosso tema de hoje... Tu vai sentar ou ficar de pé, só para eu saber para ajeitar aqui. Eu vou sentar, então. Tá. Vou sentar, que eu não... Eu te ajeito aqui. Quer que eu ligue o vento para ti? Não, tá bom. Daqui um pouco passa. Eu também tô com calor, mas eu vim rápido. Tá. Eu penso que esse tema que nós vamos tratar hoje é a chave que precisa ser girada para que as comportas do céu se abram sobre as nossas vidas e nós possamos verdadeiramente viver a vida abundante. E esse tema fundamental é o senhorio de Jesus. Esse é o tema que nós vamos refletir hoje. Mas antes nós precisamos ter uma noção do que seja senhorio. Então a gente vai no dicionário e percebe, e ali encontra que senhorio é o domínio, o direito, a autoridade de senhor. Senhorio é tudo aquilo que o Senhor tem, né? Mas então o que é Senhor? Nós usamos a palavra Senhor sem levar em consideração, levar em conta o significado verdadeiro, né? O Senhor ali da esquina, o Senhor que passou aí, esse Senhor aí, né? Mas, na verdade, se a gente vai no dicionário também, Senhor significa dono. Esse é o significado da palavra Senhor, dono, né? Mas como nós não estamos aqui porque nós cremos no dicionário, mas nós cremos na palavra de Deus,
Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o Senhor. Os Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, lá no capítulo 2, versículo 36, ele vai dizer, Pedro declara que toda a casa de Israel saiba com a maior certeza que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Que toda a casa de Israel saiba disso, com certeza. Deus o constituiu Senhor, né? Já lá em Filipenses, São Paulo vai dizer, no capítulo 2, versículos de 9 a 11, ele vai dizer: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Estes são dois pequenos e rápidos exemplos, 2 versículos, 3, mas são uma enormidade de versículos que afirmam este senhorio de Jesus, né? Jesus não é um Senhor, ele é o Senhor, né? Nós temos exatamente isso, que Deus o exaltou, como diz São Paulo, e constituiu ele Senhor do universo, todo o universo. O Senhor que tem o domínio e a autoridade sobre tudo e sobre todos. É a palavra de Deus que nos afirma isso. Senhor. Por que ele é Senhor? Porque ele é o Redentor do mundo. Ele realizou a redenção do gênero humano, da humanidade. E o que é a redenção? Redenção é o ato ou efeito de redimir. E o que é redimir, né? Era o auxílio dado aos escravos para libertar os escravos na época, né? Então ele significa assim uma reaquisição, um resgate de uma propriedade que foi perdida, de uma liberdade que foi perdida e que é paga uma dívida para resgatar, para readquirir. Foi isso que Jesus fez com a humanidade, com o gênero humano. Lá no Jardim do Éden, né? No início, o homem se fez escravo de Satanás. Ser humano se rendendo ao pecado. Pecado da desobediência, daquele fruto proibido. O homem se fez escravo de Satanás. E Jesus veio mudar essa situação. Jesus veio pagar a dívida desse pecado para garantir a libertação das mãos de Satanás. E aí nós vamos encontrar também aqui na palavra de Deus, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 14. Deus nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a compra, o pagamento da dívida para a reaquisição, né? Jesus pagou a dívida de Adão e Eva para nos readquirir, para readquirir a humanidade. Quer dizer que
De escravos do demônio, passamos a ser escravos de Deus. Ele se fez o nosso dono. E isso aí nós vamos ver em Colossenses 2,14. Ele cancelou o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Ele aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Acabou com aquele... Ele se fez dono outra vez para o Pai, né? Hã? Foi a passagem que leu agora. Sim, eu copiei, porque se eu vou começar a procurar aqui, eu levo muito tempo. Então eu botei lá em cima a passagem e copiei os versículos para ficar mais fácil. E qual que é? É Colossenses 2,14, esse último. O primeiro, Colossenses 1, 13 e 14. Né? E esse de Isaías foi qual? Não, foi os Atos do São Paulo ao Tessalonicenses. Depois Né? leu outro. Ah, você falou de ciências e quatro. E Filipenses 2, 9 a 11. Deus o exaltou soberanamente e lhe ortogou o nome que está sobre todos os nomes, né? Então, queridos, nós sabemos disso, 3/4 da humanidade sabe que Deus o exaltou soberanamente, que o constituiu Senhor, né? Que fez dele o Senhor de todo, o dono de todo o universo. O diabo sabe disso, o demônio sabe disso, mas saber disso não basta. Saber disso não basta. E nós vamos ver o que São Paulo vai dizer em Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Ele vai dizer assim: na verdade, julgo como perda. Tinha umas traduções que dizia esterco, né? Vocês lembram? A palavra que tinha a tradução era esterco. Julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Tudo o resto é perda. Então, quer dizer, vocês aqui podem estar assim, cansados, saíram no dia de serviço, fica aqui sentado, dá até sono de escutar, mas é conhecimento de Jesus Cristo, aquele que precisa e tem que ser o Senhor pessoal de cada um de nós. Então, quer dizer, que Jesus é o Senhor, o mundo todo sabe, até o demônio sabe, mas é preciso que Ele chegue a ser o meu Senhor, aquele que toma, que governa a minha vida, aquele que toma todas as decisões, grandes e pequenas do meu viver, aquele que é definitivamente o comandante da minha vida. É preciso chegar a isso. E de novo, nós vamos entender que esse senhorio tem que ser total. Porque o senhorio de Jesus, o domínio, a autoridade de Senhor que Ele tem sobre tudo e sobre todos, é uma graça, uma realidade que está ao alcance de todos os homens e mulheres de todas as épocas, de todas as raças, de todo mundo, todo o universo. Está ao alcance. Quem quer alcança. Está no alcance de todo. Mas ela precisa ser uma decisão voluntária, uma decisão feita por amor a Jesus, né? Como eu disse, Jesus nos comprou, o preço foi seu sangue, houve uma troca de senhorio, nós éramos dominados e tinha autoridade sobre nós de Satanás,
passamos a ter a autoridade de Jesus. Houve uma troca de senhorio, mas Jesus não impõe esse senhorio como o demônio faz. Jesus respeita a nossa liberdade. Ele não impõe, ele espera que nós o escolhamos como Senhor, a sermos os seus servos. Ele aguarda, ele espera, ele anseia para que nós assumamos esse senhorio. Ele nos alforriou, como está em Gálatas, esse aqui já foi, em Gálatas 4:7a. Portanto, de São Paulo, já não és escravo, mas filho, e se és filho, então também herdeiro. De escravos do demônio nós passamos a filhos. Escravos de Deus, e ele nos alforriou, ele nos libertou. E passamos a ser filhos, porque ele não impõe o senhorio dele. Então, queridos, como eu dizia, a proclamação do senhorio de Jesus em nossas vidas tem que ser uma decisão absolutamente livre e total, 100%, ou tudo ou nada. Ou Jesus é o meu Senhor ou não é meu Senhor. Ficar em cima do muro não tem como. Não tem como ficar em cima do muro entre a vontade de Deus e entre a nossa vontade, aquilo que o mundo nos oferece. Não tem como. Porque o Apocalipse nos dá essa garantia e nos diz. Apocalipse 3:15b. Olha só, isso aqui eu acho fantástico, sinceramente. Oxalá, quem dera, né? Quem dera que fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te. Gente, isso é incrível, isso é uma responsabilidade incrível para a gente. Nós temos que ser de Deus ou não ser, em cima do muro não vale. Não tem como. Frio ou quente, o morno vai ser vomitado, a palavra de Deus. E Deus falou, está falado. Quer dizer, a gente só pode seguir esse caminho de Jesus se a gente se determina assim. Houve uma época na minha vida em que, não sei, pela graça de Deus, assim, ó, Deus falou, está falado. Tá, eu pegava lá Mateus, mas como Mateus diz isso, mas lá o Lucas diz aqui, ele tentava, né, com a minha inteligência, quero saber, Deus falou, tá falado. Isso é maravilhoso, é um abandono naquilo que... Mas esse modo seria tipo assim, a pessoa vai na missa, Exatamente isso. procura praticar algum sacramento, não. Exatamente isso, amor. Como eu disse lá agora no CEAM aquele dia, eu tive essa graça de passar pelas etapas da maneira de se viver uma religião, de ser católico, lá no Colégio das Freiras desde os 6 anos, né? Então, todo aquele ritual, eu era anjinho, e não sei o que mais, de missa todos os dias, de véuzinho, e padre, né? Usava véu na época? Sim. Tinha uma caixa de chapéu que a gente tirava o véuzinho e colocava. Aquilo ali, sem conhecimento muito grande, sem nada. Depois, eu entrei num grupo de JEC, Juventude Estudantil Católica. Aí já eu me alertei para algumas coisas. Depois fiz um movimento em cursilho quando casei, muito bom, né? Puxa, que legal, mas a coisa é diferente, tem que assumir, não pode ser morno. E aí eu resolvi me esquentar, me aquecer.
E depois, com a renovação carismática católica, foi quando dei aquele mergulho mesmo numa fé fervida. Exatamente. Glória a Deus. Pegou fogo. Sim, a gente pega fogo, né? Continua fazendo as bobagens da gente, a nossa humanidade, mas a gente pega fogo. A gente se apaixona por Deus, né? Então, queridos, essa proclamação precisa ser 100%. Tem muitos cristãos, e nós já fomos desses cristãos, que tem a imagem de Jesus no pescoço, né? Tem a imagem de Jesus no pulso, né? Mas Jesus não é o Senhor da vida deles, né? Eles vivem segundo o que o mundo oferece. Tem uma... O seu próprio senhorio, né? Hã? Eles vivem segundo o seu próprio senhorio, né? Com domínio, comando e autoridade daquilo que acham que está bem e que está certo. Tem a imagem de Jesus em casa, né, como um lugar de destaque, né? Aqui bem na frente tem Jesus, a imagem de Jesus. Mas naquela casa, a moda dita a roupa que usa. Eu vi um padre esses dias, olha, foi incrível, ele me deu uma canchada numa pessoa que foi com um degote, na internet, né? Mas foi fantástico. A moda dita a roupa, a novela da televisão define os comportamentos, porque olha tudo quanto é novela, até da Globo, e a imagem de Jesus tem em casa, né? Num lugar de destaque, até a Bíblia num lugar de destaque, né? Assim, a maneira os comportamentos mesmo são ditados aquele, todo mundo faz. Todo mundo faz, hoje em dia todo mundo faz. Então isso vira, né, regra de comportamento. A necessidade de perdão na família, né? Perdão é substituído pelo ressentimento, pela raiva, pela mágoa e até pela vingança, né? Cristão não é o que tem a imagem de Jesus. Cristão é aquele que deseja, se esforça, se empenha, luta, sofre até as lágrimas para ser a imagem de Jesus. Diferente o ter a imagem e ser a imagem de Jesus. Né? Cristão é aquele que vive, que fala, que se diverte, não segundo os seus desejos, a sua carne, nem segundo aquilo que o mundo propõe e oferece, mas seguindo os critérios do Evangelho, né, daquilo que Jesus propõe e pregou, que a palavra de Deus prega, com os critérios de Jesus, dirigido, impulsionado pela força do alto, que é o Espírito Santo. Também sem força do alto, a nossa humanidade nos quebra, nos arrebenta, né? É o Espírito Santo a nossa força. Jesus deixou isso claro, né? Não se afastem de Jerusalém, esperem aí que vocês vão receber a promessa do Pai. Foi a promessa do Pai, que era o Espírito Santo, né? Lá no Deuteronômio, não, Ezequiel parece, deve ler o negócio. Tirar-vos-ei do peito o coração de carne, de pedra, e vos colocarei o coração de carne. Em vós enfiarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais os meus preceitos e os meus mandamentos. Sem Espírito Santo não tem. O Espírito Santo é a força do alto. Promessa do Pai desde o Antigo Testamento, quando Jesus foi glorificado e ele foi enviado, né, para isso. Então, queridos, eu penso que hoje esse conhecimento de Jesus Cristo, né, como Senhor, sabendo o que é o senhorio de Jesus nas nossas vidas, é um dia em que nós estamos sendo chamados a
assumir o senhorio de Jesus, né? Ou reafirmar o senhorio de Jesus quando a gente já vive esse senhorio, mas reafirmar esse senhorio de Jesus, tomando assim uma firme decisão. Agora eu já sei, eu tenho que fazer aquilo que Jesus quer, como e quando Ele quer, quando Ele quiser, não porque eu pedi hoje uma coisa, vai ter que ser hoje, quando Ele quiser, né? Não é fácil, é muito difícil. Por quê? Mas é bem simples, o que precisa? Precisa que nós, de novo veio o que eu falei lá no primeiro dia, que nós nos determinemos, tomemos a decisão, como diz Santa Teresa d'Ávila, que chova canivete, mas tenhamos o nosso momento de oração, de encontro com Deus, fielmente, todos os dias, a tal ponto que estabeleça uma intimidade entre eu e Deus. Porque aquilo que tu convive todos os dias gera intimidade. Até que haja uma intimidade tal que eu fique sempre conectada com Ele. Quando a gente tem intimidade, tu tem tá conectado, tá sempre, tá aqui do meu lado, tá sempre em uníssono, né? E aí em cada decisão, nova situação na minha vida, eu possa dizer: o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Até, melhor ainda, perguntar para o próprio Jesus: Jesus, tu compraria essa roupa? Jesus, e ali na decisão da roupa, né? Tu compraria essa roupa? Ou então, Jesus, tu olharia esse programa de televisão? Jesus olharia. Jesus, tu faria... Como é que tu ocuparia esse dinheiro? Ganhei esse dinheiro extra e agora o que eu faço com ele? Jesus, o que tu faria com esse dinheiro? Como é que tu trataria essa pessoa, Jesus, que me fez isso, que me fez aquilo, que tivesse feito para ti? Como é que tu trataria, Senhor Jesus? O interessante, queridos, é que muitas vezes, até na maioria das vezes, a gente não tem resposta. A gente não tem uma resposta. Jesus dizendo aqui no meu ouvido: não, tu vai fazer isso. A gente não tem resposta. Mas o fato de nós nos submetermos, de nós questionarmos, de nós desejarmos fazer a vontade dele, essa conversinha com ele, mas com sinceridade, Jesus me mostra o que eu devo fazer nessa situação, Jesus. É o suficiente, queridos irmãos, para ver uma enorme diferença no céu, mas também na terra. Jesus, se tu não escutou, se tu não entendeu, Jesus vai providenciar para te conduzir, para tu fazer a vontade dele, porque a deseja no teu coração, porque tu questionou. Só que às vezes a gente não aprendeu a escutar bem. Muitas vezes tu abre a palavra, puxa, tá ali a resposta, né? Escuta uma homilia, tá ali a resposta. Ou então tu escuta uma homilia e toma a resposta, ou alguém chega e te fala uma coisa, mas isso aí precisa já haver uma certa conexão mais apurada para chegar. Mas mesmo que não chegue ainda a isso, vai fazer uma enorme diferença no céu e vai acontecer de fazer diferença também na terra. Eu dizia para os meus jovens: agora que vocês vão um emprego, ai tia, tem um emprego lá, tá me oferecendo e tal, não sei o quê. Chega lá e tem a coragem de dizer para a pessoa: eu posso dar a resposta amanhã, né? Se a pessoa disser assim: ó, não, tu não pode dar a resposta amanhã, então tá, então não quero. Decisão, né? Aí tu vem para casa, tu reza, tu conversa com Jesus, tu diz para Jesus, tu fala para Jesus que tu quer a vontade dele, se aquele emprego é para ele ou não. E se a gente não ouve nada, tia? Se não ouve nada, Jesus vai cancelar aquele emprego, vocês não vão ter, a pessoa vai chegar na pessoa:
Olha, não vai dar mais, não é bem isso, né? Jesus vai ter um outro emprego melhor para vocês, ou Jesus vai fazer vocês aceitarem o emprego e ficarem lá, porque vocês se submeteram. Então, eles ficavam encantados com isso, porque de verdade dá uma certa segurança. Sabe, o André está tendo, vocês conhecem o André, o meu sobrinho, né? O André está tendo uma nova visão, porque o André era dono, ele era o senhor da vida dele, é o dono absoluto de tudo e de todos, que decidia era ele, que você nem imagina. Sabe que o André está assim, parece que olha, eu fico encantada, às vezes eu me emociono quando ele me coloca as coisas. Então, queridos, assim, para finalizar, eu quero dizer para vocês, eu acredito que o mais importante dessa reflexão, finalizar com isso, a nossa decisão de fazer de Jesus o nosso Senhor, de viver sob o senhorio de Jesus, não nos permite buscar ou nos submeter a nenhum outro tipo de Senhor, a nada mais. Mesmo coisas assim, insignificantes, que nós achamos que, mas isso aí é cultura, até práticas de cultura, né, que a gente tem da nossa infância, benzedeira, e eu já mandei benzer quando era guria, jovem, as minhas frieiras e coisa, entendeu? As benzedeiras, os amuletos, né? Os amuletos no carro, né? As poções mágicas, coisas simples. Mas isso aí é tão simples. Horóscopo, né? Signos. Signos. São coisas simples, mas elas impedem que nós possamos aproveitar as graças de Deus. Elas impedem. Pode dizer, eu rezei bastante para Deus me ajudar, mas eu vou também pedir para aquelas mulheres lá do espiritismo, de alguma coisa, que elas rezem também, né? Para garantir, né? Já pedi para Jesus. Eu acho, este é um outro versículo que eu acho fantástico, porque eu já mostrei para muitas pessoas numa hora X, assim. Meu cunhado no hospital, lá no Moinhos de Vento, tinha tido um AVC, não tinha mais esperança nenhuma, cirurgia de 12 horas. 12 horas, a cirurgia começou à meia-noite e terminou meio-dia. E o médico assim, olha a coisa é preta, não tem maneira. E nós rezando e rezando e rezando. E aí a minha sobrinha chegou, as amigas lá de Porto Alegre, ela trabalhava lá, morava lá, pedindo se elas podiam ir na CTI, ela tinha que dar liberar para elas fazerem uns tipos de orações lá, pro meu cunhado, né? Porque elas iam lá, o grupo, e elas iam rezar e fazer, mas era outro tipo de... E ela veio e ela disse, tá, tudo bem, a gente está rezando a vocês. Ela largou o telefone, eu digo, vem cá. E mostrei. Eu sou o Senhor. Isso aqui é Isaías 42, 8. Isso aí vocês apontem. Apontem o versículo. Eu sou o Senhor. Esse é meu nome. A ninguém eu cederei a minha glória, nem a ídolos a minha honra. Eu estou querendo curar o fulano, mas foram lá no espiritismo, foram mandar outras pessoas rezar, eu não vou ceder a minha honra, a minha glória, eu não vou curar. Porque aí quem é que curou? Foi Jesus ou foi a oração dos espíritas, do Saravá, de Nagacumba, de não sei o quê? Então Jesus, a palavra de Deus diz, a ninguém eu cederei a minha glória e nem a ídolos a minha honra. Não vai fazer. Ele estava até disposto a fazer um milagre. E eu mostrei isso aqui para minha filha, para minha sobrinha, ela correu no telefone e disse, por favor, vocês não vão lá, vocês não vão, eu vou ligar lá para o hospital. Mas como? Por quê, PPP? Não. A gente já está rezando da Igreja Católica e basta, e chega, e foi categórica e foi firme.
nós fomos para o hospital. Daí, umas 2 horas que a gente estava lá no hospital, o médico chegou, vestido sem nada, assim, ele me pegou pela mão, saiu correndo pelaquela CTI, me levou lá e disse, segura a mão dele ali. Eu segurei a mão dele e ele gritou no fulano, aperta a tua mão direita, 2, 3 vezes bem alto. E ele apertou a minha mão. Daí, há 15 dias, estava em casa, recuperado. Então, assim, ó, é muito sério. E ainda, aqui, esse aqui é Isaías 42, versículo 8. Isso vocês têm que usarem com as pessoas. Eu usei com a minha sobrinha. Também tem uma outra história. Sim, a gente não quer ser grosseira com as pessoas, eu vou rezar. Tu sabe que uma amiga, uma pessoa bem da igreja há muitos anos, caminhando, eu conto que é de muitos anos que aí não aparece. E aí a gente rezando, e rezando, e rezando, e rezando, e o marido com ruim, aí fazia exames, dava melhor os exames, nós encantados. Caso grave, era um CA, né? Daí um pouco ele começou a degringolar, e foi a como nós ficamos assim, tá, mas é a vontade de Deus, beber. Passado quase um mês, nós trocávamos livros para conhecimento, né? A gente lia muito na época, não tinha celular, né? E aí dentro daquele livro tinha uma carta do Centro Espírita, lá de Goiás, eu acho, não sei, de Minas, uma carta para aquela pessoa, para a mulher dele, né? Dizendo, olha, já fizemos a cirurgia espírita que foi pedido, que não sei o que, para o fulano de tal e tal. Tá aí, né? Foi uma surpresa, os médicos acompanhavam, ele estava melhorando, e daí de repente ele me ajuda, não vou ceder a minha honra nem a minha glória. Não vou curar. Vai ficar com o centro espírita que fez. Estou cedendo a minha honra, a minha glória? Não. Então esse Deuteronômio 18 é um outro texto muito importante. Eu vou ler só algumas partes de alguns versículos. Que ele, ali do versículo 18, 10, ele começa dizendo: não se ache no meio de ti quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação, à evocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina, esse termo é forte, né? Abomina aqueles que se dão a essas práticas. Abomina. Se a gente se dá a essas práticas, ele vai abominar a gente. Deuteronômio 18 é do 9 até o 14. Porque no 14 ele diz, no 13 ele diz: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Inteiramente, né? Então, queridos irmãos, eu disse essa frase, comecei aquela pregação inicial dizendo que nós temos um Deus apaixonado, perdidamente apaixonado por cada um de nós. Deu o amor de Deus, né? Exato, eu disse isso. Um Deus perdidamente apaixonado por cada um de nós. E quem é apaixonado assim é ciumento do nosso amor, da nossa fidelidade. Ele nos quer só para Ele, para nos fazer feliz. Então, nós temos que tomar essa decisão na nossa vida. Se vocês ainda não tinham isso, vocês os três aí, talvez, você, Carolina, hoje é o dia de fazer uma oração diferente. Senhor, eu quero o teu senhorio na minha vida. Não sei como é que vai ser, mas vai ser difícil. Mas eu vou tentar conforme aquilo que eu tive conhecimento hoje. Vou te fazer o meu único Senhor
e suficiente Salvador. Não preciso de mais nada, nem de mais ninguém. Suficiente. Único Senhor e suficiente Salvador. Então, queridos, nós vamos ter garantia de vida plena e vida feliz. Aquele dia, não sei se tem alguém aqui que era pai de criança de catequese? Não? Ah, é. Não, mas aqui depois que eu vim dar para os catequizandos ali, eu disse, é algo tão fantástico a gente chegar. Continua a gente lutando contra os defeitos, pecados capitais, ciúme, inveja, gula. É uma luta contínua e vai ser até o final da nossa vida. Mas olha o que a gente pode vivenciar, como eu vivenciei há um ano atrás, algo assim, ó, fantástico, né? Eu tenho um diagnóstico de câncer no pulmão, que eu já tinha perdido 3 tios e 2 primos com câncer no pulmão. Essa parte tu não contou na época. Não, eu contei para os catequizandos ali. E eu tive diagnóstico de câncer. Vocês não podem imaginar. É o que o Senhor quiser. É o que Ele quiser. Mas foi uma graça que me deixou pacificada, tranquila, sabe? Assim, ó. Tanto que as pessoas diziam assim, ó. Mas acho que a Irene não caiu a ficha. Ela não se deu conta desse diagnóstico dela. É câncer de pulmão. Não caiu a ficha. Mas era uma coisa assim, ó, não era, Jesus vai me curar. Não era essa fé assim, ó, de que vai dar tudo certo. O que Ele quiser. Uma paz, vocês não podem imaginar. Eu entrei para aquela cirurgia, saí daquela cirurgia. Era tudo, eu lá com meus filhos tudo em roda. Era uma coisa gostosa, antes e depois. É verdade. E eu numa paz sem nome lá, sabe? Incrível. Soube até que eu tinha sido entubada, que fiquei 2 dias entubada, eles ficaram apavorados, e eu, mas eu estava entubada, voltei tranquila, entendeu? Veja isso, tem graça maior do que isso. Tu enfrentar uma notícia dessas com essa paz, com essa... Incrível, né? Então, queridos, fica hoje essa convocação. Jesus é o Senhor do universo e tem que passar a ser o Senhor pessoal de cada um de nós. Amém? Então vamos rezar, agradecer a Deus, né? Sempre pedindo que Maria interceda para que o CIAN cresça, para que o CIAN se desenvolva e continue ofertando conhecimento, como São Paulo diz. Tudo eu considerei perda diante do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Então vamos rezar ao Pai a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha.